Você já teve a sensação de que está correndo atrás da vida, mas aquilo que você quer nunca chega? Que quanto mais você tenta fazer acontecer, mais tudo parece travar, atrasar ou simplesmente não fluir? A maioria das pessoas acredita que precisa forçar, insistir e controlar cada detalhe para conquistar o que deseja. Mas quase ninguém percebe que esse esforço constante pode estar afastando exatamente aquilo que é seu. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, dizia que a realidade externa não responde apenas ao que você faz, mas ao estado interno a partir do qual você vive. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando existe agitação dentro de você, a sua vida também se torna confusa e desalinhada. Mas quando existe calma, aquilo que é seu começa a encontrar o caminho até você. A calma não é passividade, não é desistir. É um estado interno de alinhamento, onde você para de lutar contra o tempo da sua própria vida e começa a agir com clareza. E é nesse estado que as coisas certas deixam de ser forçadas e começam a chegar. Neste vídeo, você vai entender por que não é a pressa que faz você conquistar, mas a calma que permite que o que é seu finalmente te encontre. Se você sente que está fazendo muito, mas as coisas não vêm, talvez o problema nunca tenha sido o esforço, talvez tenha sido o estado interno a partir do qual você estava tentando conquistar. Vamos começar. 1. O estado interno cria a sua realidade externa. Existe uma crença quase universal de que a vida responde àquilo que você faz. Que se você agir mais, planejar melhor, se mover mais rápido, os resultados vão aparecer proporcionalmente ao seu esforço. E em parte, isso é verdade, mas apenas em parte. O que Jung passou décadas estudando e que a maioria das pessoas nunca para considerar é que a realidade que você experimenta não é apenas o resultado das suas ações. Ela é, antes de tudo, o reflexo do estado interno a partir do qual essas ações nascem. Pense nisso por um momento. Duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa, mandar a mesma mensagem, ir à mesma reunião, tentar a mesma oportunidade. Mas os resultados que cada uma colhe costumam ser completamente diferentes. Por quê? Porque o que chega até você não depende só do que você faz. Depende de quem você está sendo enquanto faz. Jung chamava atenção para um fenômeno que ele observou repetidamente nas pessoas. Quando o mundo interno de uma pessoa está em conflito, fragmentado, agitado, o mundo externo tende a espelhar exatamente isso. Portas que parecem se fechar sem motivo, relações que travam, oportunidades que chegam perto, mas não se concretizam. Não por acaso, não por azar, mas porque há algo no estado interior que está criando interferência. O oposto também é verdadeiro. Quando uma pessoa encontra um estado de calma real, não a calma de quem desistiu, mas a calma de quem está presente, inteiro e alinhado, algo muda na forma como a vida responde a ela. As mesmas ações produzem resultados diferentes. As mesmas palavras abrem portas que antes pareciam fechadas. Não porque o mundo mudou, mas porque a frequência a partir da qual ela está operando mudou. Isso não é misticismo, é psicologia profunda. O seu estado interno funciona como um filtro. Ele determina o que você percebe, o que você atrai para perto e, principalmente, o que você consegue sustentar quando chega. Uma pessoa ansiosa pode até conquistar algo, mas raramente consegue manter, porque o estado que a trouxe até ali é o mesmo estado que vai sabotar a permanência. A calma, por outro lado, não apenas atrai, ela sustenta. E é por isso que a pergunta mais importante que você pode se fazer não é o que você precisa fazer a mais. É, a partir de qual estado interno você está tentando criar a sua vida? Porque a vida não responde apenas ao seu esforço, ela responde à sua essência. 2. Por que a pressa afasta aquilo que você deseja? Há algo que ninguém te conta sobre a pressa. Não que ela seja improdutiva, não que ela seja errada, mas que ela carrega dentro de si uma mensagem silenciosa. E essa mensagem chega antes de você. Quando você está com pressa, o que está comunicando, em algum nível,
é que o que você quer ainda não está aqui, que está faltando, que o tempo está acabando e a sua energia, o seu comportamento, as suas decisões, tudo passa a ser moldado por essa sensação de escassez. Jung observou que o inconsciente humano não trabalha com lógica linear. Ele não responde a planos ou cronogramas, ele responde a estados. E quando o estado dominante é o da urgência, do aperto, do preciso que isso aconteça agora, o que se cria internamente é uma espécie de contração. E coisas contraídas não fluem, elas travam. Pense em como você age quando está com pressa de verdade. As suas decisões ficam mais impulsivas, a sua percepção se estreita. Você começa a forçar conversas que precisavam de tempo, a pressionar relações que precisavam de espaço, a fechar portas com a mesma mão que deveria estar abrindo. A pressa não apenas acelera o movimento, ela distorce o julgamento. E o mais irônico é que quanto mais você força, mais aquilo que deseja parece recuar. Não porque a vida está te testando, mas porque as melhores coisas, as oportunidades certas, as pessoas certas, os momentos que realmente transformam, quase nunca chegam quando você está correndo. Elas chegam quando você está presente o suficiente para percebê-las. A pressa cria ruído, e no meio do ruído, você não consegue ouvir o que realmente importa. Existe também outro efeito que a pressa produz e que quase ninguém percebe. Ela te desconecta de você mesmo. Quando você está constantemente acelerado, você perde o acesso à sua própria intuição. As percepções sutis, aquele senso interno que sabe, antes da mente racional, se algo é certo ou não. Jung dizia que grande parte do sofrimento humano vem de viver desconectado das camadas mais profundas de si mesmo. E a pressa é um dos caminhos mais eficazes para essa desconexão, porque ela mantém você na superfície, reagindo, apagando incêndios, nunca parado o suficiente para ouvir o que vem de dentro. O paradoxo é simples, mas profundo. Quando você para de perseguir com desespero, você se torna alguém que atrai. Não porque a passividade funciona, mas porque a clareza que vem da calma permite que você haja com precisão, e não com pânico. A pressa afasta porque ela transforma o desejo em necessidade. E necessidade, quando carregada como peso, empurra para longe exatamente o que você quer perto. 3. Calma não é passividade, é precisão emocional. Existe um equívoco que precisa ser desfeito antes de qualquer coisa. Quando se fala em calma, a maioria das pessoas imagina alguém recostado, esperando a vida acontecer. Alguém que desistiu de agir, que abriu mão dos seus sonhos em nome de uma paz superficial. Como se estar calmo fosse o mesmo que estar indiferente. Mas essa é uma confusão perigosa. E ela impede que muita gente acesse justamente o estado que poderia transformar os seus resultados. A calma real não tem nada a ver com a ausência de movimento. Tem a ver com a qualidade do movimento. É a diferença entre agir a partir do medo e agir a partir da clareza. Entre tomar uma decisão porque o desespero está gritando e tomar uma decisão porque algo dentro de você sabe que é hora. Jung dedicou grande parte do seu trabalho a entender como as emoções não resolvidas contaminam as escolhas humanas. Ele via nos seus pacientes repetidamente o mesmo padrão. Pessoas que agiam muito, mas que agiam a partir de feridas, a partir de provas que precisavam dar para si mesmas, a partir de medos disfarçados de ambição. E esse tipo de ação, por mais intensa que fosse, raramente as levava aonde queriam chegar, porque a direção estava sendo ditada pelo que faltava, não pelo que era verdadeiro. A precisão emocional é exatamente o oposto disso. É a capacidade de sentir sem ser arrastado, de reconhecer o que está acontecendo dentro de você sem deixar que isso sequestre as suas decisões. É saber distinguir quando uma urgência é real e quando ela é apenas ansiedade com pressa. Quem age a partir desse estado não age menos, age melhor, faz menos movimentos desnecessários, não desperdiça energia em batalhas que não precisam ser travadas,
Não insiste onde não há abertura. Não força onde o tempo ainda não chegou. E justamente por isso, quando age, o efeito é desproporcional ao esforço. Há uma imagem que ilustra isso bem. Pense em duas pessoas cortando lenha. Uma delas levanta o machado freneticamente, golpe após golpe, com força bruta e sem parar para verificar a direção. A outra observa, respira, posiciona o golpe com precisão e corta com metade do esforço. A calma é o que permite o posicionamento correto. Não é quietude, é presença. Não é ausência de desejo, é desejo sem desespero. Não é esperar que tudo chegue sozinho. É agir com tanta clareza que cada passo conta de verdade. E quando você chega a esse estado, algo muda na forma como você se relaciona com os seus próprios objetivos. Você para de precisar que eles aconteçam para se sentir inteiro. E, paradoxalmente, é exatamente aí que eles começam a se mover. 4. O tempo certo e o tempo da ansiedade. Existe um tempo que a ansiedade conhece. Ele é sempre agora, sempre urgente, sempre atrasado. Nesse tempo, tudo o que ainda não chegou é uma prova de que algo está errado, com você, com o seu esforço, com a sua sorte. E quanto mais você vive dentro desse tempo, mais a vida parece uma corrida que você nunca consegue vencer. Mas existe outro tempo. E Jung, ao estudar os ritmos do inconsciente e os padrões que se repetem na vida das pessoas, apontava para algo que a cultura moderna quase nunca valida, que as coisas têm uma maturação própria, e que forçar esse processo não acelera a chegada. Muitas vezes, apenas compromete o resultado. Pense em como funciona qualquer coisa que cresce de verdade. Uma raiz não se aprofunda porque alguém está com pressa. Um fruto não amadurece porque o agricultor está ansioso. Existe um processo acontecendo por baixo da superfície, invisível, silencioso, necessário, e interrompê-lo ou forçá-lo não produz aceleração. Produz algo incompleto. Com a vida humana, não é diferente. Há momentos em que você faz tudo certo e, ainda assim, as coisas não se encaixam. Não porque você falhou, mas porque o que você quer ainda está em processo. Ainda está sendo construído por camadas que você não consegue ver. E a ansiedade, incapaz de tolerar essa espera, interpreta o silêncio como sinal de que nada está acontecendo, quando, na verdade, pode ser exatamente o contrário. O tempo da ansiedade é linear e rígido. Ele tem prazo, tem comparação, tem a sensação constante de que os outros estão avançando enquanto você está parado. Ele transforma o presente em sala de espera, um lugar onde você nunca está de verdade, porque está sempre projetado para um futuro que ainda não chegou. O tempo certo é diferente. Ele não ignora o futuro, mas vive no presente. Ele reconhece que existe um ritmo na sua vida que não pode ser completamente controlado, apenas respeitado. E que respeitar esse ritmo não é fraqueza, é uma forma sofisticada de inteligência. Jung chamava a atenção para o que acontece quando uma pessoa aprende a confiar no processo da própria vida, não com ingenuidade, não com passividade, mas com a consciência de que existe uma sabedoria operando em camadas mais profundas do que a mente ansiosa consegue acessar. E que alinhar-se a essa sabedoria, em vez de lutar contra ela, é o que permite que as coisas certas cheguem no momento em que podem realmente ser sustentadas. Porque chegar cedo demais também tem um custo. Receber antes de estar pronto pode ser tão destrutivo quanto não receber. O tempo certo não é o tempo que você exige. É o tempo em que você e aquilo que deseja finalmente estão prontos um para o outro. 5. Como entrar no estado de calma que atrai o que é seu. A maioria das pessoas espera que a calma apareça depois. Depois que o problema se resolver. Depois que a situação melhorar. Depois que aquilo que desejam finalmente chegar. Como se a calma fosse uma recompensa, algo que você merece quando a vida finalmente coopera. Mas essa lógica está invertida. A calma não é o resultado de uma vida resolvida. Ela é o estado a partir do qual uma vida começa a se resolver. E isso muda tudo, porque significa
que você não precisa esperar as circunstâncias mudarem para acessá-la. Você pode escolher esse estado agora, independente do que está acontecendo lá fora. Jung entendia que o trabalho mais importante que um ser humano pode fazer é o trabalho sobre si mesmo, não como fuga da realidade, mas como a base que torna a ação externa mais precisa, mais limpa, mais verdadeira. E esse trabalho começa com uma decisão simples, mas profunda: parar de deixar o mundo externo ditar o seu estado interno. Na prática, isso começa com o corpo. A ansiedade vive no corpo antes de viver na mente. Ela aparece como tensão no peito, respiração curta, maxilar apertado, ombros levantados. E o primeiro movimento em direção à calma não é um pensamento. É uma respiração, consciente, lenta, que sinaliza para o sistema nervoso que não existe emergência, que é seguro estar presente. Depois, vem a atenção. Um dos maiores alimentadores da agitação interna é a mente que vive fora do momento presente, revisando o passado ou antecipando o futuro com catastrofismo. Trazer a atenção de volta para o que está diante de você agora não é um exercício espiritual abstrato. É um ato concreto de reorganização interna. É o que permite que você veja com clareza o que a ansiedade distorce. O terceiro movimento é soltar a necessidade de controlar o resultado. Isso não significa não se importar. Significa confiar que você pode fazer a sua parte com excelência, sem precisar segurar o desfecho com força. Porque o aperto em torno do resultado é exatamente o que cria a interferência. E soltar esse aperto não enfraquece a sua intenção. Ela a purifica. Por fim, existe o cultivo diário. A calma não é um estado que você visita uma vez e mantém para sempre. Ela é construída em escolhas pequenas e repetidas. Em pausar antes de reagir, em dormir o suficiente, em criar espaços de silêncio dentro da rotina, em se perguntar antes de agir se o que está prestes a fazer vem da clareza ou do medo. Com o tempo, esse estado deixa de ser um esforço. Torna-se uma forma de ser. E é a partir dessa forma de ser que aquilo que é genuinamente seu para de parecer distante e começa finalmente a encontrar o caminho até você. Se você chegou até aqui, provavelmente reconheceu algo nesse conteúdo. Não como uma ideia nova, mas como algo que você já sabia em alguma camada de si mesmo e que apenas precisava ser nomeado. Você não está travado porque está fazendo pouco. Você não está atrasado porque faltou esforço. Em muitos casos, o que estava acontecendo era mais sutil e mais profundo do que isso. Você estava tentando construir, conquistar e chegar a partir de um estado interno que não estava alinhado com o que você queria atrair. A agitação chama mais agitação. A pressa cria mais distância. E o controle forçado, paradoxalmente, tira das suas mãos exatamente o que você está tentando segurar. Mas a calma, essa calma que não desiste, que não é indiferente, que age com precisão e confia no tempo certo, essa calma reorganiza tudo. Ela não muda o mundo de fora de uma hora para outra. Ela muda a frequência a partir da qual você existe nesse mundo. E isso, com o tempo, muda tudo o que chega até você. Jung passou a vida inteira dizendo, de formas diferentes, que o maior trabalho de um ser humano é o trabalho sobre si mesmo, não como fuga, como fundação. E talvez a maior virada que você possa ter não seja uma nova estratégia, uma nova oportunidade ou uma nova tentativa. Talvez seja simplesmente isso: parar de correr atrás da vida e começar a criar, a partir de dentro, as condições para que ela venha até você. Aquilo que é seu não precisa ser perseguido com desespero. Precisa ser encontrado por alguém que estava calmo o suficiente para reconhecê-lo quando chegou. E esse alguém pode ser você. Você já percebeu como, em certos momentos da vida, a sensação de urgência parece dominar tudo? É como se cada passo tivesse que ser acelerado, cada decisão tomada às pressas, cada sonho transformado em meta com prazo de entrega. Vivemos sob uma pressão invisível, como se estivéssemos sempre atrasados para algo que nem sabemos o que é. E nessa corrida, esquecemos de perceber a paisagem,
de sentir o ar, de entender o porquê de estarmos nos movendo. Essa é a armadilha da pressa. Ela nos convence de que estamos progredindo, quando na verdade estamos apenas girando no mesmo lugar, cada vez mais cansados. Carl Jung, o explorador da alma humana, enxergava esse estado como um afastamento profundo da nossa própria natureza, uma desconexão com a ordem silenciosa que rege o nosso crescimento. A pressa é a tentativa de controlar aquilo que não pode ser controlado, e esse é um dos maiores desperdícios de energia que um ser humano pode cometer. Mas existe um momento raro e precioso em que você decide parar. Não parar no sentido de desistir, mas parar para respirar, para observar, para permitir que o mundo continue girando sem que você se sinta obrigado a empurrá-lo. É nesse instante que algo muda. A percepção começa a se abrir como uma lente que se ajusta. As pequenas coisas que antes passavam despercebidas ganham significado. Um olhar que cruza o seu, uma frase que chega na hora certa, uma ideia que brota sem esforço. Jung acreditava que nesses momentos tocamos um estado de alinhamento, no qual o inconsciente e o mundo externo começam a se comunicar. É como se as barreiras entre o que sentimos e o que vivemos se dissolvessem, criando um fluxo natural onde cada elemento parece encaixar-se sozinho, sem força excessiva, sem atropelos. Essa experiência, porém, exige coragem, porque parar de correr vai contra tudo o que fomos condicionados a acreditar. Fomos ensinados que a vitória pertence aos que se movem mais rápido, aos que fazem acontecer sem descanso, aos que nunca esperam. Mas essa é uma meia-verdade. Há conquistas que só se revelam na ausência da pressa. Há caminhos que só aparecem quando o pó da corrida se assenta. E há respostas que só conseguimos ouvir quando o barulho interno se cala. Jung sabia que o inconsciente trabalha em silêncio e que esse trabalho é interrompido cada vez que tentamos arrancar dele respostas antes da hora. É como tentar abrir o botão de uma flor à força. Não importa quão delicado seja o toque, você acabará destruindo aquilo que desejava ver desabrochar. O tempo certo não é decidido pelo desejo, mas pela maturidade do processo, e isso exige calma. A calma de que falamos aqui não é simplesmente uma ausência de movimento, mas um estado de presença profunda, onde cada gesto carrega intenção e cada silêncio tem peso. Quando Jung explorava os labirintos da psique humana, ele não via a vida como uma corrida linear, mas como uma jornada em espiral, na qual retornamos constantemente aos mesmos pontos, porém com uma compreensão cada vez mais ampla. Nesse modelo, apressar-se não encurta o caminho. Apenas nos faz perder detalhes essenciais que mais tarde teremos de revisitar. É como atravessar uma floresta correndo. Você pode chegar do outro lado, mas não terá percebido a textura das folhas, o som distante de um riacho, o movimento quase imperceptível de um animal na sombra. E são justamente esses elementos, aparentemente pequenos, que muitas vezes carregam as pistas de que precisamos para entender o próximo passo. Quando desaceleramos, criamos espaço para que o inconsciente se manifeste, não como um oráculo místico, mas como um repositório vasto de experiências, memórias e símbolos que moldam silenciosamente nossas decisões. Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, aquelas coincidências carregadas de significado que surgem quando o mundo interno e o externo estão em ressonância. E o curioso é que essa sincronicidade não pode ser convocada à força. Ela se apresenta como um visitante inesperado, muitas vezes na hora em que menos esperamos, e sempre com um propósito claro, mesmo que demoremos a compreendê-lo. A pressa, nesse contexto, funciona como um bloqueio, uma barreira que impede que essas conexões sutis se estabeleçam, pois nosso olhar fica fixo apenas no que é imediato e visível, ignorando os sinais que se formam nas margens do nosso caminho. Essa abertura à calma também exige um ato de confiança, e talvez este seja o ponto mais difícil para a maioria das pessoas. Confiar que, ao não controlar cada variável, a vida não se tornará um caos,
Confiar que há uma ordem subjacente operando mesmo quando não conseguimos vê-la. Confiar que aquilo que é nosso encontrará o caminho até nós sem que precisemos violentar o tempo. Essa confiança não é cega, mas nasce da observação. Quando olhamos para trás, percebemos que muitas das coisas mais importantes da nossa vida não vieram no momento exato em que as pedimos, mas sim quando estávamos prontos para recebê-las. E quase sempre, essa prontidão não se construiu na pressa, mas nos intervalos, nesses espaços silenciosos em que, por um instante, deixamos de lutar contra o fluxo e passamos a flutuar com ele. Há algo de paradoxal na forma como a vida nos oferece aquilo que é nosso. Ela parece exigir ação, mas recompensa a pausa. Ela nos pede movimento, mas floresce no silêncio. Jung compreendia que o processo de individuação, esse caminho pelo qual nos tornamos quem realmente somos, é guiado por forças internas que não obedecem à lógica da pressa. É um amadurecimento orgânico, comparável ao de uma fruta que não pode ser apressada sem perder o sabor. A calma, nesse sentido, é o solo fértil onde essas transformações acontecem. Sem ela, até mesmo as vitórias mais desejadas se tornam superficiais, porque chegam antes que possamos sustentar o peso delas. É por isso que, tantas vezes, conquistar algo rápido demais provoca uma estranha sensação de vazio. O exterior mudou, mas o interior não teve tempo de acompanhar. Quando você se permite entrar nesse estado de presença serena, algo notável começa a acontecer. As suas percepções se ampliam. As conversas comuns revelam mensagens que antes passariam despercebidas. Os encontros casuais ganham um significado inesperado. As pausas entre as tarefas se tornam momentos de clareza. É como se uma nova camada de realidade se desdobrasse diante de você. Jung diria que, nesse estado, o inconsciente não apenas envia símbolos, mas também reorganiza a forma como os interpretamos, de modo que cada detalhe parece encaixar-se em um mosaico maior. E esse mosaico, por mais fragmentado que pareça no presente, vai pouco a pouco revelando uma imagem que faz sentido. Essa é a experiência de viver no fluxo, onde cada passo não é dado por ansiedade, mas por sintonia com algo mais profundo. No entanto, entrar nesse fluxo não significa abdicar da ação. A calma não é a preguiça disfarçada, nem a inércia disfarçada de sabedoria. Pelo contrário, é uma ação que nasce de um ponto de equilíbrio, onde você não é empurrado pelo medo nem puxado pela impaciência. É agir como quem sabe que cada movimento conta, e que por isso mesmo não pode ser desperdiçado em impulsos cegos. É compreender que o tempo não é um inimigo, mas um aliado que prepara o terreno para aquilo que está a caminho. E ao perceber isso, a urgência se dissolve, porque você entende que aquilo que é seu já está se movendo na sua direção e que o seu papel é estar pronto para recebê-lo, não arrancá-lo antes da hora. Talvez o maior desafio seja sustentar essa calma quando tudo ao redor parece exigir pressa. A sociedade em que vivemos foi construída sobre métricas visíveis, resultados imediatos, prazos curtos, demonstrações rápidas de sucesso. Desde cedo, somos treinados para acreditar que valor e velocidade são sinônimos, mas Jung nos lembraria que o que realmente tem valor não se mede por cronômetros. As experiências que moldam nossa essência não cabem em planilhas, nem seguem um calendário previsível. Elas amadurecem nas entrelinhas, nos intervalos que muitas vezes chamamos de espera, mas que, na verdade, são períodos de construção invisível. É nesse terreno silencioso que a verdadeira transformação acontece, não no barulho da conquista, mas no silêncio da preparação. Essa preparação é como o trabalho de raízes que crescem sob a terra. À primeira vista, nada acontece. O solo parece o mesmo. Os dias se sucedem sem novidades, mas sob a superfície, um sistema complexo se desenvolve, criando a sustentação necessária para que a planta, quando finalmente despontar, possa crescer firme e resistir às adversidades. Assim funciona o processo pelo qual aquilo que é seu se aproxima. Primeiro, a fundação é fortalecida, muitas vezes sem que você perceba. É por isso que,
Quando chega o momento certo, parece que tudo acontece de repente, quando, na verdade, aquele instante foi preparado silenciosamente por muito tempo. Entender isso exige abandonar a ilusão de controle total. Você não pode forçar as raízes a crescer mais rápido sem prejudicar a planta. Do mesmo modo, não pode obrigar a vida a entregar-lhe algo antes da hora, sem correr o risco de destruí-lo ou de perder a capacidade de sustentá-lo. A calma é a escolha consciente de não interferir nesse tempo sagrado, mas de cooperar com ele. É aceitar que, por mais que a mente queira acelerar, existe uma ordem maior que dita o ritmo, e que lutar contra essa ordem é lutar contra a própria vida. Jung via nesse respeito ao tempo um sinal de maturidade, a compreensão de que não é o desejo que define o momento, mas a prontidão interior que se constrói na quietude. O curioso é que, quando aceitamos esse ritmo mais orgânico, começamos a perceber que muitas das batalhas que travávamos eram desnecessárias. A pressa cria inimigos imaginários, o medo de ficar para trás, a ansiedade de perder oportunidades, a sensação de que o tempo está sempre contra nós. Mas quando desaceleramos, descobrimos que o tempo não nos persegue, ele nos molda. Jung entendia que o inconsciente não responde a pressões externas. Ele opera segundo uma lógica própria, conectando experiências, símbolos e lembranças, de forma que só se revela plenamente quando deixamos de tentar comandá-lo como um empregado apressado. Nesse espaço, não existe atraso no sentido comum. Existe apenas o momento certo, e ele não pode ser apressado nem adiado, sem alterar o curso natural das coisas. Essa mudança de perspectiva nos liberta de uma carga imensa. Quando não precisamos mais provar algo a cada instante, podemos investir nossa energia em preparar o terreno interno. Isso significa cultivar clareza, fortalecer a autoconfiança, limpar as distrações que nos mantêm em um estado constante de tensão. Jung dizia que a individuação, tornar-se plenamente quem se é, exige um compromisso profundo consigo mesmo, e esse compromisso não se cumpre sob pressão contínua. Pelo contrário, ele precisa de momentos de recolhimento, de silêncio, de observação atenta. É nesse intervalo, longe do barulho, que começamos a perceber que as respostas que buscamos já estavam dentro de nós, mas encobertas pela urgência em encontrá-las. A partir daí, o mundo externo começa a responder de forma diferente. As oportunidades certas parecem surgir no momento exato, não porque algo mágico aconteceu, mas porque, finalmente, estamos no estado adequado para reconhecê-las e aceitá-las. Essa é a essência da manifestação segundo Jung. Não se trata de atrair algo por força de vontade, mas de alinhar-se internamente até que a vida e você estejam na mesma frequência. Quando isso acontece, não há mais sensação de corrida, porque não há chegada a perseguir. Há apenas um caminho a ser vivido, passo a passo, com a serenidade de quem sabe que está exatamente onde deveria estar. Essa serenidade, no entanto, não é um estado permanente que se conquista e nunca mais se perde. Ela precisa ser cultivada todos os dias, como uma chama que pode se apagar se esquecermos de alimentá-la. Vivemos cercados de distrações, de estímulos que despertam novamente a pressa e a ansiedade, e é por isso que manter a calma exige disciplina. Jung diria que é um trabalho de consciência, observar quando estamos sendo puxados para a correria automática e escolher, deliberadamente, voltar ao centro. Essa escolha não é passiva, é um ato de força interior, porque num mundo que glorifica a velocidade, desacelerar é quase um ato de rebeldia e, ao mesmo tempo, um gesto de cuidado com a própria alma. À medida que exercitamos essa postura, vamos percebendo que a calma muda a qualidade do nosso olhar. Deixamos de enxergar o futuro como um território distante a ser conquistado a qualquer custo e passamos a vê-lo como uma extensão natural do presente. Isso nos coloca em um estado de maior abertura, porque não estamos mais tentando agarrar tudo de uma vez. Passamos a confiar que aquilo que é nosso chegará quando for a hora, e essa confiança abre espaço para apreciar o caminho.
Não se trata mais de esperar como quem está parado numa estação, mas de estar como quem caminha por uma estrada, observando cada detalhe ao redor. E é justamente nessa postura de presença que a manifestação se torna inevitável. Porque ao viver de forma alinhada, você não apenas reconhece o que é seu, você também se torna capaz de sustentá-lo. Jung compreendia que a vida nos testa antes de entregar algo valioso, não como punição, mas como preparação. Se você se mantém calmo mesmo diante da incerteza, demonstra que está pronto para lidar com o que virá. E nesse momento, as coisas começam a se mover. Não é mágica, é consequência. O interno e o externo se ajustam como peças de um mesmo mecanismo, e aquilo que parecia distante começa a se aproximar, quase sem esforço, até que se torne parte natural da sua realidade. O mais fascinante é que quando esse alinhamento acontece, percebemos que muitas das coisas que julgávamos indispensáveis perdem a importância. A calma não apenas nos aproxima do que é nosso, mas também nos revela que parte do que buscávamos vinha de expectativas alheias, padrões herdados ou desejos criados pela comparação. Jung defendia que grande parte do nosso sofrimento vem de viver segundo imagens e ideais que não nascem da nossa essência, mas são impostos pelo coletivo. Quando desaceleramos, conseguimos distinguir o que realmente nos pertence daquilo que apenas ocupava espaço dentro de nós. E essa depuração é tão valiosa quanto a conquista em si, porque libera energia para direcionar apenas ao que é verdadeiro. Esse processo é quase como limpar uma lente. Antes, víamos o mundo através de um vidro embaçado por urgências falsas e metas emprestadas. Com o tempo, à medida que a calma se instala, o vidro se torna transparente e começamos a perceber que algumas das coisas que tanto queríamos, na verdade, nunca foram nossas. E, ao mesmo tempo, surgem diante de nós oportunidades e caminhos que antes estavam ocultos, não porque não existiam, mas porque nossa visão estava turva demais para reconhecê-los. Essa clareza muda não só o que buscamos, mas a forma como nos relacionamos com o próprio tempo. E aqui está um ponto essencial. Ao alinhar-se com o que é autêntico, você elimina o desperdício de energia que a pressa e a busca desordenada provocam. Não há mais necessidade de correr atrás de tudo. Há apenas a escolha consciente de caminhar em direção ao que importa. E nesse caminhar, a manifestação deixa de ser um objetivo distante e passa a ser um processo constante. Jung enxergaria isso como a dança entre o consciente e o inconsciente, um diálogo contínuo, onde cada passo é ao mesmo tempo ação e resposta, causa e efeito, vontade e entrega. E essa dança, conduzida no ritmo certo, sempre leva ao lugar exato. Nesse ponto, começamos a entender que a calma não é apenas um estado psicológico, mas uma forma de inteligência. É a sabedoria de perceber que nem tudo precisa ser decidido imediatamente, que há perguntas que merecem repousar antes de serem respondidas. Jung via isso como um diálogo com o inconsciente, um espaço onde símbolos, sonhos e intuições trabalham em silêncio, costurando respostas que a mente apressada jamais alcançaria. Essa inteligência se manifesta na capacidade de esperar o momento certo para agir, de reconhecer quando o silêncio é mais poderoso que a palavra e quando a inação momentânea é, na verdade, a ação mais precisa. Não se trata de passividade, mas de estratégia profunda, guiada por um ritmo que respeita tanto o interior quanto o exterior. E algo curioso acontece quando passamos a viver dessa maneira. As situações que antes provocavam ansiedade começam a perder o impacto. O atraso de um projeto, a demora de uma resposta, a espera por um encontro ou decisão, tudo isso deixa de ser um tormento e passa a ser parte natural do processo. Não porque nos tornamos indiferentes, mas porque desenvolvemos uma confiança real de que se algo é para nós, ele encontrará seu caminho, independentemente das circunstâncias temporárias. Esse desapego saudável não é frieza, é liberdade. Liberdade de não estar preso ao tempo artificial da pressa, mas sim
conectado ao tempo orgânico do amadurecimento. Com essa liberdade, a vida ganha uma textura diferente. O presente deixa de ser apenas uma ponte para o futuro e passa a ser o lugar onde a manifestação já acontece. Cada passo se torna valioso, não apenas o último. Jung dizia que aquilo que é verdadeiramente nosso não chega com estrondo, mas se integra de maneira tão natural que parece que sempre esteve ali. E essa é a magia. Quando vivemos com calma, o que antes parecia distante se torna parte de nós sem esforço, porque não veio como uma conquista forçada, mas como uma extensão inevitável do caminho que escolhemos percorrer. Chegamos então à compreensão profunda de que a manifestação do que é nosso não é um evento isolado, mas o resultado de um processo contínuo de alinhamento entre o interior e o exterior. Carl Jung nos ensinou que a psique humana é regida por ritmos naturais e por uma ordem simbólica que transcende o tempo cronológico. Quando nos dispomos a agir com calma, estamos, na verdade, nos colocando em harmonia com esses ritmos, respeitando os ciclos de transformação que ocorrem dentro de nós. Esse respeito não significa passividade, mas uma participação ativa e consciente na dança da vida, onde cada gesto é intencional e cada espera é carregada de significado. A calma, portanto, é o solo onde a semente da manifestação pode germinar e florescer plenamente. Ao aceitar que nem tudo está sob nosso controle, desenvolvemos uma confiança profunda que não depende dos resultados imediatos, mas da certeza de que o universo conspira a nosso favor quando estamos alinhados com nossa essência. Essa confiança é um escudo contra a ansiedade, uma âncora que nos mantém firmes quando as tempestades da vida surgem. Jung apontava que a verdadeira maturidade psíquica está em reconhecer a importância da paciência e da entrega consciente, compreendendo que as respostas que buscamos muitas vezes estão ocultas nas profundezas do inconsciente, esperando o momento certo para emergir. Agir com calma, então, não é renunciar ao desejo, mas saber canalizá-lo de forma que ele sirva ao processo natural da manifestação. Por fim, lembrar que tudo o que é nosso se manifesta no tempo certo é um convite à serenidade e à presença. É um chamado para desacelerar a mente, acalmar o coração e permitir que a vida aconteça sem a necessidade de forçar ou controlar. Jung nos inspira a confiar no fluxo sutil da existência, sabendo que cada passo dado com atenção e calma nos aproxima da realização genuína. Dessa forma, quando aquilo que é nosso finalmente se revela, não há surpresa, apenas o reconhecimento tranquilo de que estivemos o tempo todo exatamente onde deveríamos estar, em um estado de prontidão serena, prontos para receber o que já é parte do nosso destino.